Ao longo do filme A Odisseia, de 2026, dá pra notar que o personagem do Odisseu foi um tanto esvaziado do seu arquétipo de trickster, do enganador, o pregador de peças. Mas essa dimensão tá presente no filme, mas de uma maneira mais metalinguística. Eu queria trazer aqui pra vocês essa minha visão de como que isso foi colocado no filme, mas antes eu gostaria de comentar alguns outros pontos. Muita gente está reclamando que o filme não é historicamente preciso. Eu acho que essa visão é meio tola, porque a maioria dos filmes históricos não é historicamente preciso. Principalmente os filmes sobre a antiguidade. E assim, muitos filmes têm reconstituições históricas muito bem feitas, como é o caso dos filmes do Robert Eggers, que eu gosto muito. Mas a maioria dos filmes toma certas liberdades. E também é importante dizer que mesmo a Odisseia nunca foi adaptada de maneira 100% fiel. Nem nos filmes, nem nas peças de teatro ao longo dos milhares de anos. Mesmo os gregos, durante a antiguidade, representavam nas pinturas os personagens dessa história usando armaduras que não eram da época em que essa história se passa. É discutível até se o próprio Homero foi historicamente preciso no relato dele de uma história que se passa num período anterior a dele. Assim, os personagens falam inglês no filme, como na maioria dos filmes da época. E tem alguns filmes, como por exemplo A Paixão de Cristo, O Apocalipto, do Mel Gibson, que tenta se reconstituir uma língua da época, e que são incríveis, assim, mas a maioria dos filmes não faz isso, por decisões comerciais, de se comunicar com a maioria das pessoas, que é o caso desse filme. E aí a gente entra numa questão bastante polêmica, que é a escolha de algumas etnias ali para representar algumas personagens. E veja só, nenhum dos personagens desse filme é etnicamente preciso. A maioria dos filmes históricos não é etnicamente preciso. Aqueles atores são americanos. Os atores do filme são americanos. Mesmo a Helena do filme Troia, de 2004, não é etnicamente precisa, porque a Helena era mediterrânea e aquela atriz é alemã. Então, a escolha de atores americanos para fazer os filmes históricos é uma escolha comercial para que o filme seja viável. E assim, eu entendo que a maioria das pessoas não entende isso. Mas se você entende isso e mesmo assim você se incomoda, é porque você está se incomodando com a cor escura da pele das atrizes e não com a fidelidade. É triste, mas não dá para não perceber isso. Veja bem, eu entendo por que muita gente acaba ficando com o pé atrás, porque de fato, nos últimos 10 anos aí, teve muito filme de Hollywood que colocou a questão da inclusão de minorias acima da qualidade dos filmes. E aí a gente entra na escolha do Elliot Page para o papel do Sinon, que é onde, na minha visão, tem esse elemento metalinguístico mais claro. O Sinon, que é um personagem, na verdade, da Eneida, ele é também um enganador. E veja, no filme ele é colocado como a substituição de um homem. Me corrijam se eu tiver errado, mas eu acredito que a maioria dos homens trans, eles não querem tomar o lugar dos homens cis, como muita gente diz. Eles querem ter o lugar deles, como um tipo diferente. E olha só, nesse filme, o Sinon, ele também é enganado, porque ele não sabe que os gregos estão ali dentro do cavalo. O que eu estou querendo dizer é que o que o Nolan fez aqui é um cavalo de Troia. Ele fez um filme sobre o retorno de um patriarca, sobre a restituição da legitimidade de uma linhagem aristocrática, sobre uma mulher que permaneceu fiel ao seu marido. Ele adapta esse épico super importante para a tradição ocidental, usando toda a arquetipia da jornada do herói em um filme hollywoodiano clássico, mas ele coloca essa casquinha superficial em que alguns atores são pertencentes a minorias, para poder fazer esse filme acontecer e colocar ele no Oscar.
exatamente como uma espécie de cavalo de Troia. E veja bem, eu não estou dizendo que o filme é bom ou ruim porque ele tem uma mensagem tradicional. Eu acho que tem filmes com uma mensagem tradicional que são bons e outros ruins, e filmes que têm uma mensagem progressista que são bons e outros ruins. Só que o que ele fez aqui foi meio que enganar os dois lados, entende? É engraçado assim, porque se especulava que o personagem do Elliot Page ia ser o Aquiles, e não é. Mas existiam esses memes da direita de que ele iria morrer logo de cara porque ele era um personagem fraco. E isso acontece, porque ele é um homem fraco e ele morre na primeira cena do filme. Isso torna todo esse fenômeno assim muito mais engraçado. Enfim, para além dessas questões, eu acho que o filme é muito bem feito, tanto narrativamente quanto visualmente é muito impressionante. Outra coisa que eu vi algumas pessoas reclamando seria a ausência dos deuses no filme. Mas a maneira como eu enxergo é que, assim, o filme, para ele ser verossímil, ele precisa ter uma espécie de uma coerência interna daquela cosmologia ali. E o Nolan ele optou por fazer esse realismo fantástico, e que, ao meu ver, funcionou. Então, os encontros que ele tem com Circe, com o Ciclope, com Scylla e Caríbides, ele acaba criando sequências de horror, que são realmente muito bem feitas e dentro do filme até parece meio que um pouco de horror cósmico, assim, sabe? Enfim, muita gente diz que o filme tem uma mensagem esquerdista, muita gente diz que ele tem uma moralidade cristã, mas o que eu vejo é que o Nolan ele substituiu a visão moral dos gregos por uma visão humanista. O humanismo que surge no cristianismo e que culmina na visão mais moderna progressista. E ele fez isso porque se ele colocasse os personagens do jeito que eles são retratados na obra original, as pessoas não iriam se relacionar com esses personagens, não iriam enxergar eles como heróis. Então eu acho que isso também é acertado. E ao meu ver, ele consegue fazer tudo isso ainda mantendo a essência da história original, que é sobre o Odisseu quebrando uma ordem cósmica e sofrendo as consequências disso. E no final, tendo sua redenção. Enfim, eu queria trazer aqui para vocês essa percepção que eu tive dessa dimensão mais metalinguística do filme. Eu acho que uma coisa similar aconteceu com o Coringa de 2019, que ele meio que incomodou muita gente, tanto da esquerda quanto da direita, porque ele meio que bagunçava as narrativas da guerra cultural. E, inclusive, o Coringa é um personagem que encarna esse arquétipo do trickster também. Pessoal, esse canal ainda está no início, é o segundo vídeo. O primeiro vídeo eu tive um problema com o áudio, eu resolvi postar mesmo assim. Eu acabei demorando muito para fazer um segundo vídeo, mas eu tô querendo levar mais a sério e fazer mais vídeos. Então se você gostou, me ajude compartilhando, curtindo, se inscrevendo. Comente aqui se você concorda, se você discorda de alguns dos pontos que eu trouxe. Enfim, comente aqui. E é isso aí. Muito obrigado, até uma próxima.